Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre hipoxemia e hipercapnia. Dois assuntos que são bem relacionados, afinal de contas, ambas são patologias que dependem da alteração em gases do sangue arterial e que a gente tem que dominar. Afinal de contas, existem várias patologias que podem levar a uma hipoxemia ou até mesmo uma hipercapnia. Pode ser até uma insuficiência cardíaca, uma pneumonia, uma crise asmática importante. Então existem várias patologias importantes que acabam levando a esse quadro e que a gente tem que conhecer. Afinal de contas, com essa base de hipoxemia e hipercapnia, a gente consegue não só criar um bom raciocínio clínico, como também gerar um bom tratamento, efetuar um bom tratamento sobre o quadro do paciente. A aula que vocês vão assistir já já é uma gravação de uma aula que eu fiz com uma das minhas turmas. Então vocês vão perceber que nela, infelizmente, a webcam não está aparecendo por um bug, um problema que deu na época que eu estava gravando essa aula. Mas não se preocupem, a aula está bem simples, bem resumida, bem fácil de entender. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar no comentário que eu vou estar respondendo. Para você que é meu aluno de faculdade e está assistindo essa aula, lembra que você também pode mandar mensagem, seja nos comentários ou até mesmo em uma das minhas redes sociais, para tirar alguma dúvida sobre o assunto. E uma coisa muito importante, se você quiser mais conteúdo médico, além de se inscrever no canal e, lógico, deixar o like no vídeo, que é muito importante para divulgar o trabalho, você pode ir lá para o meu Instagram, que é um lugar que eu costumo produzir bastante conteúdo e sempre estou colocando alguma postagem nova, alguma coisa interessante por lá, para o pessoal dar uma lida, ou até mesmo eu debato algum tema importante da medicina com os alunos nos stories. Então eu vejo vocês por lá. E é isso, bons estudos! Distúrbio da ventilação e de troca gasosa. Se o oxigênio, que deveria entrar na via respiratória, ele não consegue entrar na via respiratória, e o CO2 não consegue sair do capilar para ir para a via respiratória, esses dois tipos de gases vão ter uma alteração na sua quantidade, na sua concentração dentro do sangue. Por exemplo, se o oxigênio que entra aqui na via respiratória não consegue chegar até o capilar, lógico, vai ter menos oxigênio no capilar. Se o CO2 que sai da via respiratória ele não consegue fazer isso, ele vai ter um acúmulo, uma grande concentração de CO2 dentro da via respiratória. Quando a gente fala de via respiratória, quando a gente fala de o meu paciente, o pulmão do meu paciente precisa fazer uma boa ventilação, porque a troca gasosa é importante para o sistema respiratório dele, é importante para os tecidos dele. Do que a gente está falando? A gente está falando que eu preciso de uma boa troca de gases para uma concentração sanguínea normal, tá? O meu paciente, ele precisa estar recebendo sempre o oxigênio para poder nutrir os tecidos, permitir que o tecido faça um bom metabolismo aeróbico. Então, o meu paciente ele vai precisar disso para o tecido dele permanecer funcional, permanecer bonitinho, funcionando sem problema nenhum, ok? O paciente vai precisar de troca gasosa. E como diz nosso slide aqui, essa nossa imagem, está falando que a principal função dos pulmões é realizar a troca entre oxigênio e dióxido de carbono para dar suporte às funções metabólicas dos tecidos. Então, nós precisamos de uma boa troca aqui nessa região chamada unidade funcional do pulmão. Nós precisamos dessa unidade funcional boa, com uma boa ventilação, com uma boa perfusão sanguínea. Quais seriam os efeitos fisiológicos que nós temos nos distúrbios da ventilação e da difusão? Qual que vai ser o problema que pode apresentar para a gente quando tem algum tipo de transtorno na ventilação? Qual que vai ser a alteração que o nosso paciente vai apresentar quando tiver uma alteração, tanto na ventilação, quanto na difusão de gás, quanto na perfusão de sangue? Qual que vai ser o problema principal? Um dos problemas vai ser a hipoxemia. Ela está relacionada com a diminuição de oxigênio no sangue. Quando a gente fala de hipoxemia, nós temos que entender que vão ter valores em milímetros de mercúrio e vai ter porcentagem.
tá? A gente vai entender a diferença dessas duas coisas. Como assim, professor, valor em milímetro de mercúrio e porcentagem? Vamos lá, olha o que nosso slide está falando aqui, ó. Hipoxemia é o termo que se refere a uma redução dos níveis de oxigênio no sangue arterial, que é considerada como uma PO2 inferior a 95 milímetros de mercúrio. Vamos relembrar de fisiologia. A gente chama de PO2 a pressão parcial de oxigênio. É a pressão que o gás possui dentro dos vasos sanguíneos, tá? Preferencialmente os arteriais, porque nós estamos falando de PO2 arterial. Então, esse é o nosso PO2, a pressão só do oxigênio dentro do vaso sanguíneo. Essa é a minha PO2. E ele fala que o valor, né, é inferior a 95 milímetros de mercúrio. Esse é o valor que o POR dá, ok? Esse é o valor que o POR dá, mas não é o valor certo, digamos assim, quando a gente vai falar de gasometria arterial. Tá? Quando a gente fala de gasometria arterial, pessoal, o valor da PO2 normal é considerado entre 80 a 100 milímetros de mercúrio. Tá? A PO2 arterial ela é considerada entre 80 a 100 milímetros de mercúrio. Esse 95 aqui é que o PORT utiliza. Eu acho que ele, na verdade, queria falar de 95% de saturação, a famosa SaO2. Eu acho que ele queria falar isso aqui. A SaO2 ela é considerada normal quando ela está acima de 95%, que é a nossa saturação. Tá? A saturação. Qual é a diferença das duas? A saturação a gente adquire colocando o medidor, o saturômetro, ali no dedo do paciente, famosa oximetria de pulso, tá? Aquele saturômetro que eu mostrei para vocês nas aulas passadas, né? Aquele saturômetro que vai no dedinho do paciente lá. Já a PO2 a gente consegue fazendo uma gasometria arterial. Então, ela aqui, quando a gente fala de valor normal, vamos considerar entre 80 a 100 milímetros de mercúrio. Tá? Essa é a nossa gasometria com valores de pressão parcial de oxigênio normais. Okay? Vamos considerar esse valor ali que eu coloquei agora para vocês, certo? A causa vai ser uma quantidade inadequada de oxigênio no ar atmosférico, né? Então, a gente pode estar em um ambiente que tem pouco oxigênio, como, por exemplo, pessoas que moram em regiões de grande altitude, a concentração de oxigênio é diferente. Distúrbios no sistema respiratório, por exemplo, pneumonia, tuberculose, asma, esse tipo de distúrbio pode gerar uma alteração no oxigênio. Alteração do sistema neurológico, por exemplo, paciente com lesão no tronco cerebral. O paciente estava lá conduzindo um carro, um veículo, uma moto, teve um acidente de trânsito, lesionou o crânio na região occipital, e isso gerou um golpe muito forte sobre o tronco encefálico dele. Qual que é o problema disso? Que no tronco encefálico nós temos o centro respiratório, né? E o centro respiratório, ele é responsável por controlar a ventilação, frequência respiratória, etc. Tá? Então, isso aí já vai gerar para a gente uma grande afetação do sistema de ventilação e de difusão do meu paciente. Alteração da função circulatória. Outro motivo perfeito para a gente fazer uma analogia. Ó, paciente que foi ali numa pessoa que não é médica autorizada a fazer esse procedimento e foi colocar Botox, né? Foi numa clínica clandestina colocar Botox. Essa aplicação de Botox acabou fazendo com que o paciente tenha a inserção desse produto dentro de um vaso sanguíneo, não pode colocar dentro do vaso sanguíneo, isso gera um êmbolo dentro do vaso sanguíneo, tá? Esse êmbolo viaja pela via circulatória, chega até o pulmão e lá na circulação pulmonar obstrui a circulação pulmonar, ok? Quando gera essa obstrução na circulação pulmonar, o que vai acontecer? O nosso paciente vai ter uma boa ventilação, mas não tem um fluxo sanguíneo adequado para retirar esse oxigênio dali de dentro. Então, por isso, o oxigênio que não consegue entrar no sangue acaba diminuindo na nossa via respiratória. Nessa imagem, nós conseguimos ver um alvéolo bonitinho, né? Aqui está em amarelo o nosso alvéolo. Aqui a gente consegue perceber que tem um capilar sanguíneo, tá? O capilar, nessa porção, ele tem sangue parcialmente desoxigenado, aqui ele já está com sangue mais oxigenado do que anteriormente. Então, o ar entra
pela ventilação. E a hematose, a troca gasosa tem que acontecer. Sai CO2, entra oxigênio. Isso é normal. É uma boa ventilação, né, aqui do alvéolo, boa perfusão sanguínea e boa difusão de gases. Maravilhoso, está tudo funcionando maravilhosamente. Aqui na imagem B, a gente já vê que tem alguma coisa errada. Na imagem B, o alvéolo está colapsado, porque nós temos um bloqueio dos alvéolos. Pode ser uma crise asmática, pode ser uma bronquite crônica, várias causas para isso acontecer. E o sangue está perfeito. Então, nós temos uma boa perfusão, mas nós não temos um alvéolo dilatado, bonitinho ali. Na imagem C, o que é o problema? É no alvéolo? É no alvéolo? Não, o alvéolo está bem dilatado, está bonito, né? Está expandido, mas aqui, ó, nessa imagem, a gente percebe que o sangue tem um bloqueio, então é a causa do êmbolo que a gente falou anteriormente. Esse êmbolo bloqueia a circulação, não passa sangue, obviamente o oxigênio do alvéolo não consegue vir para o vaso sanguíneo, e por conta disso, esse nosso sangue fica hipoxêmico, né, com pouco oxigênio. Na imagem D, nós já temos a soma de ambos os fatores. Como assim soma dos fatores, professor? A gente vai ter um bloqueio tanto nos alvéolos quanto no fluxo sanguíneo. Então, voltando para essa imagem, vocês vão encontrar o livro dizendo o seguinte, que frequentemente você tem mais do que um fator etiológico causando hipoxemia no paciente. Ou seja, naquela imagem que nós vimos, nós temos o número 2, disfunção do sistema respiratório, e o número 4, alteração da função circulatória. Então, 2 e o 4 estão juntos. Podemos ter outros dois, professor? Pode. Você pode ter um paciente ali que tem uma disfunção neurológica e, ao mesmo tempo, ele tem alguma doença respiratória. Então, o paciente, além de ter uma disfunção no controle do sistema respiratório, como é o caso do paciente que nós falamos ali que sofreu um acidente, danificou um pouquinho o tronco encefálico e isso começou a afetar o sistema respiratório dele, o paciente ele também, digamos, que tem uma bronquite crônica, ou é um paciente que está em quadro de pneumonia, mas saiu lá andar de moto e sofreu um acidente. Então, esse é o nosso caso desses tipos de pacientes. Qual seria a patogênese, né? A patogênese, a origem dessa hipoxemia, como que vai acontecer? Olha só. Os mecanismos pelos que os transtornos respiratórios conduzem a uma redução significativa de PO2 são hipoventilação, então o paciente ele começa a ventilar menos, tá? Então, por mais que nesse exemplo dessa imagem que eu mostrei anterior para vocês, ó, a gente tem um bloqueio aqui, né? Nós temos um bloqueio. O que vai acontecer? Vai ventilar normal o alvéolo? Vai ter uma boa entrada de ar? Não, pessoal, não tem uma boa entrada de ar. Tá? Então, não temos uma entrada de ar perfeita dentro dos alvéolos. Então, nós temos uma hipoventilação como um dos mecanismos. Segundo, difusão deteriorada de gases. Se não ventila, não vai ter uma boa troca gasosa. Por conta disso, nós vamos ter uma circulação sanguínea inadequada, igual nós vimos aqui na imagem anterior, né? Nós temos uma circulação sanguínea inadequada. E o 4, discrepância entre ventilação e perfusão. Nós já falamos disso lá nas aulas passadas, pessoal. Não adianta nada eu ter uma boa ventilação e eu não ter uma boa perfusão, e nem adianta eu ter uma boa perfusão e não ter uma boa ventilação. Né? Do que vai adiantar? Você ter um bom fluxo sanguíneo no seu pulmão, mas você não está com uma boa respiração, uma boa ventilação para mandar oxigênio lá para dentro. Do que adianta você ter uma boa ventilação, mas você não ter fluxo sanguíneo para dentro do seu pulmão? É como você pegar o seu paciente que está com uma embolia pulmonar e esquecer totalmente que você tem que dar um antiagregante plaquetário para ele para quebrar esse êmbolo que foi formado e você ficar só se preocupando em dar oxigênio por cânula nasal para fazer aumentar a oximetria dele. Não vai adiantar de nada, cara. Esse paciente vai continuar com esse bloqueio no sistema circulatório. Então, você não vai estar tratando ele, você não vai estar alterando essa discrepância entre ventilação e perfusão. Ele vai continuar hipoxêmico e ele vai chegar à morte se você não resolver esse quadro. Como eu falei aqui, né, muito frequentemente, mais de um mecanismo contribui para esse quadro de hipoxemia. Nessa parte aqui da clínica, né, que são os famosos sintomas que o meu paciente vai apresentar, o que acontece? Aqui a gente citou alguns sinais e sintomas do meu paciente e, ao mesmo tempo, eu vou explicar alguns que eu deixei ali para vocês, porque imagino que vocês ainda não tenham ouvido falar, ou se já ouviram, vamos reforçar essa informação. Então, ó, o paciente na clínica ele vai ter taquicardia, tá? Ele vai ter aumento da frequência cardíaca. Por quê? Sempre a minha pergunta maior é por que aumenta, por que aparece esse sintoma, né? A taquicardia, pessoal, ela aparece
Porque o paciente ele vai entender, o corpo do paciente entende que como o fluxo sanguíneo, né, que está passando pelo pulmão não está vindo com oxigênio suficiente, ela entende que aumentando a frequência, a gente vai mandar mais fluxo para o pulmão para fazer uma melhor troca gasosa. É lógico, isso às vezes não vai resolver, porque a gente tem uma discrepância entre perfusão e ventilação. Às vezes o problema está na ventilação. A gente, mesmo mandando muito fluxo, a gente não consegue manter um oxigênio, um valor de oxigênio sanguíneo normal nesse meu paciente. Okay? Então tem a ver com isso. Certo? Outra coisa que vai acontecer aqui, nós temos um quadro de diaforese. Para quem não lembra, diaforese é sudoração excessiva. O paciente vai ter aumento leve da pressão arterial, isso culpa da taquicardia, tá? Porque aumenta gasto cardíaco e gasto cardíaco, né, aumenta a pressão arterial. Lembra sempre da fórmula da pressão arterial. O paciente vai ter uma diminuição da agudeza visual, o paciente vai hiperventilar como mecanismo compensatório. O paciente vai ter cianose em lábios, leitos ungueais, orelhas e bochechas. Prestem bem atenção nisso. Esse tipo de cianose em lábios que a gente mostrou aqui, essa cianose, pessoal, ela é uma cianose central, tá? Porque cianose em lábios e língua é uma cianose central. Quando a gente fala de cianose que já pega os dedos, que são esses leitos ungueais que estão escritos ali, orelhas e bochecha, a gente já está falando de uma cianose periférica, tá? Cuidado com essa definição. Tem muita gente que acha que central tudo a ver com o rosto, periférica tudo a ver com a mão. Não é assim. Central é só lábio, língua. Periférica já tem relação com a parte de orelha, leitos ungueais, bochecha e ponta do nariz, ok? Nós vamos mostrar uma imagem para vocês mais para frente sobre isso. Hipocratismo, o paciente vai ter quando essa hipóxia já é muito prolongada. Vamos diferenciar dois termos importantes. Qual que é a diferença entre hipóxia e hipoxemia? Hipóxia, diminuição de oxigênio no tecido. Hipoxemia, diminuição de oxigênio no sangue. Tá? Então, hipoxemia no sangue, hipóxia no tecido. O hipocratismo digital aparece quando o tecido dos dedos do paciente está com pouco oxigênio, tá? Há muito tempo já. Eu vou mostrar uma imagem para vocês desse hipocratismo digital. Outra coisa, confusão mental. O paciente vai ter confusão mental, lógico, o cérebro dele está recebendo menos oxigênio. Conduta dele vai estar mais agitada, vai ser um paciente combativo, não vai querer ficar parado, né? Aqueles pacientes normalmente entram em quadros de quase uma histeria ali na urgência enquanto estão sendo tratados. O paciente pode ter movimentos musculares descoordenados, alguns podem referir que caíram enquanto estavam caminhando. Alguns pacientes ficam eufóricos por culpa da hiperventilação deles, então eles hiperventilam e ficam assustados, então começa uma euforia nesses pacientes. Além do que, nós temos uma liberação de adrenalina na via respiratória. Essa adrenalina ela está vindo lá da glândula suprarrenal, tá? Nossa glândula aumentando a produção de adrenalina. Por quê, professor? Porque a glândula suprarrenal, quando faz isso, ela manda adrenalina pelo sangue, que vai chegar na via respiratória e vai fazer uma broncodilatação. Essa broncodilatação, além de melhorar a ventilação do paciente, vai fazer o paciente ficar eufórico também, tá? Então, a culpa é da glândula suprarrenal produzindo adrenalina. O paciente pode ter delírio, pode ter também quadro de estupor e coma. Estupor é quando o nível de consciência dele vai baixando até quase chegar em coma, tá, pessoal? Então, é um nível um pouquinho antes do coma. Então, são os quadros do meu paciente. Agora, ali está falando sobre cianose, né? Você tem que lembrar bastante, quando a gente fala de cianose, que a cianose, como eu acabei de falar para vocês, é aquela coloração azul, né, que vai aparecer nas mucosas e na pele, e ela se divide em central e periférica. Essa cianose, pessoal, ela vai ter grau diferente, certo? Ela vai ter um grau diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, o grau da cianose, ele vai ser diferenciado, ele vai ser modificado pela quantidade de pigmento de melanina que a pessoa tem na pele. Então, quanto mais escura for a pele de uma pessoa, mais difícil vai ser de ver a cianose. Quanto mais espessa for a pele de uma pessoa, porque quando a pessoa é mais velha, a pele dela normalmente tem mais capa de queratina,
mais difícil vai ser de ver essa cianose. E, lógico, pelo estado dos capilares na pele dessa pessoa. Se essa pessoa é uma pessoa que tem muitos capilares sanguíneos na pele dela, é mais difícil de ver essa cianose. Porque tem pessoas que têm, por exemplo, o rosto um pouquinho mais vermelho. Não tem nada a ver com pessoa que bebe cerveja, igual sempre associam nas minhas aulas. Não. É uma pessoa que tem mais capilar sanguíneo no rosto, tem um rostinho um pouquinho mais vermelho. Essa pessoa vai ter uma cianose no rosto mais fácil, mais dificilmente, porque está vindo muito sangue para o rosto dela, tá? Porque ela tem mais capilares. Então, quanto mais capilar ela tem em uma certa região do corpo, mais difícil vai ser de ver essa cianose, tá? Então, a cianose, resumindo, ela é mais difícil de perceber em pessoas com pele escura e em áreas do corpo onde a espessura da pele for maior, certo? Sempre você, como médico, inspecionando o paciente ali que tem cianose, tem que dar predominância para a região bucal, para a região da língua, dá uma olhada na ponta dos dedos do paciente. Se não for possível ver na ponta do dedo, olha um pouquinho no lóbulo da orelha, dá uma olhada na pontinha do nariz, que você pode encontrar uma coloração azulada nesses pacientes, tá? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês da cianose central e da cianose periférica. Cianose central, nós vemos a língua e os lábios azulados, né? Cianóticos, ok? Cianose periférica, que eu estou vendo aqui nessa outra imagem. A cianose periférica aparece na ponta dos dedos, ok? Então, aparece aqui na pontinha dos dedos, pode aparecer, como a gente falou, no lóbulo da orelha, na ponta do nariz, ok? Então, essa é a nossa cianose periférica. Tem valor, professor, para eu poder olhar, encontrar uma cianose? Tem valor de hemoglobina baixo, valor de hemoglobina? Como que funciona? Tem, pessoal, tem. Você nunca vai ficar esperando a hemoglobina do paciente baixar para você encontrar uma cianose. Não é assim que funciona. Na verdade, o paciente ele pode ser um paciente que não tem alteração da hemoglobina no sangue, não tem alteração, mas a gente encontra cianose nele. Por quê? Porque é necessário uma concentração de aproximadamente 5 gramas de hemoglobina por decilitro desoxigenada, ou seja, com CO2 no sangue para a gente encontrar a cianose. Então, imagina o paciente lá com hemoglobina de 13, tá? Hemoglobina de 13, é uma mulher. Valor normal? Valor normal, está até alto a hemoglobina das mulheres, valor de 13. Perfeito. Ela pode ter cianose com hemoglobina de 13? Pode. Desses 13, pelo menos 5 gramas por decilitro tem que estar com desoxigenado, tem que estar com ligação com CO2 e não com oxigênio. Para quem não está entendendo muito bem como assim hemoglobina, vamos relembrar como que essa cianose aparece. Nós estamos vendo aqui uma imagem do vaso sanguíneo e das hemácias ali dentro. Nós temos as hemácias bonitas desenhadas aqui. Dentro de cada hemácia, nós temos essa maravilha desenhada aqui. Ó. Isso aqui é a minha hemoglobina, ok? Minha hemoglobina. São 4 cadeias de hemoglobina. Tá? Essa aqui é uma cadeia, essa é outra e essa é outra cadeia. Essas minhas cadeias de hemoglobina, elas têm o grupo hemo e o grupo globina. Nessa imagem, o grupo hemo, que a gente não consegue ver perfeitamente, ele está ligado ao ferro, tá? Que seria essa imagem amarelinha. E esse ferro no grupo hemo, ele se prende ao oxigênio. Isso é o que acontece no sangue que está bem oxigenado. Tá? O oxigênio adora o ferro, eles são amigos. Então, o oxigênio se liga ali e viaja pelo sangue ligado ao ferro. No entanto, quando o sangue está desoxigenado, o que vai acontecer? O oxigênio não se liga nesse lugar. Quem se liga vai ser o CO2. Tá? Então, ou ninguém se liga. Quando não tem ligação ou quando o CO2 está ligado ali, a nossa hemoglobina ganha uma coloração azul. E a hemácia vai ganhando uma coloração mais azulada. Tá? E por isso, essa coloração azulada vai aparecendo na pele. Então, é por culpa dessa estruturinha ali, por culpa do grupo hemo da nossa hemoglobina. Okay? Falta de oxigênio no grupo hemo. Ele vai ganhando essa coloração mais azulada. Ah, professor, o que era esse hipocratismo que você falou aqui? Ó, hipocratismo e hipoxemia no dedo. O que é isso? Olha aqui, ó, hipocratismo digital. Normalmente, a angulação que nós temos da região da inserção da unha nos dedos tem que ser uma angulação de 180 graus. Então, o dedo, né, e onde a unha é insertada, ali na pontinha do dedo, tem que ter um ângulo de 180 graus, bem retinho, né, bem retinho aqui. Nesse caso, nós temos um tecido que ficou hipoxêmico.
E quando o tecido do dedo vai ficando hipoxêmico, vai tendo uma contratura dessas regiões aqui abaixo da unha, puxando a unha para baixo. Tá? Então, eles vão tendo essa alteração na angulação. E a unha sai de uma angulação de 180 graus para uma angulação maior que 180 graus. Então, ele vai, em vez de ficar retinho, bonitinho, ele vai ficar mais angulado. Olha aqui como a gente percebe, olha como ele angulou para baixo. Isso aqui não é uma unha normal, nunca. Isso aqui, essa angulação que vocês estão vendo nessa imagem, pessoal, né, chamado hipocratismo digital, ele também é chamado de baqueteamento. Tá? Baqueteamento. Por quê? Porque parece baquete de bateria, tá? Parece baquete de bateria. Então, também é chamado de baqueteamento digital. É muito frequente da gente ver em pessoas que têm DPOC, né? Que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse tipo de paciente, lógico, vai ter alteração na concentração de oxigênio no sangue. Como que eu vou fazer o diagnóstico da minha hipoxemia? Como que eu alcanço esse diagnóstico? É muito simples. Então, eu vou ver todos esses sinais e sintomas que a gente acabou de citar. O paciente vai ter hiperventilando, taquicárdico, pressão arterial um pouquinho alta, ali 130 por 90. O paciente pode estar entrando num quadro de alteração no sistema nervoso central dele. O paciente já está começando com confusão. Pode ser um paciente um pouquinho mais agitado. Esse meu paciente está com uma alteração na ventilação. Eu percebo que ele ventila mais que o normal. O que eu vou falar? Pedir um exame de gasometria para ele. Então, vou dosar os níveis de PO2 no sangue do meu paciente e vão vir os valores para mim que o PO2 está baixo. Se é gasometria, abaixo dos 80 milímetros de mercúrio. Se for dosar a saturação no dedo dele, né, eu simplesmente colocar o saturômetro de pulso ali, eu vou encontrar que a saturação dele vai estar em 90, 89, então a saturação dele vai estar diferente já, ok? Então, é assim que eu chego no meu diagnóstico de hipoxemia. Então, é assim que a gente chega no diagnóstico. Beleza. Hipoxemia, então, é isso. Diminuição do oxigênio no sangue, né? Se a gente estiver falando de gasometria arterial, é abaixo dos 80 milímetros de mercúrio. Se a gente estiver falando da saturação, vai ser abaixo de 95. E se a gente encontrar um paciente ali com aqueles sinais e sintomas de hiperventilação, paciente taquicárdico, paciente com aumento um pouquinho da pressão arterial, paciente vai estar com alteração no sistema nervoso central, paciente cianótico, a cianose dele vai depender do nível de hipoxemia, obviamente, quanto maior a hipoxemia, maior vai ser a nossa cianose, e vai depender também da cor da pele do paciente, se o meu paciente tem uma pele grossa ou não, como está a circulação sanguínea em algumas regiões do corpo do meu paciente. Então, tudo isso vai alterar um pouquinho a minha cianose. E, lógico, quero que vocês lembrem também que nem todo paciente ele tem só uma doença. Tem paciente que vai entrar nesse quadro aqui para vocês no hospital, que além de tudo tem, vamos pensar numa doença aqui, tem uma insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca esquerda. Qual que é o problema da insuficiência cardíaca esquerda? O nome já fala, paciente tem o coração do lado esquerdo insuficiente, não bombeia sangue direito. Se não bombeia sangue direito, o que vai acontecer com esse meu paciente? O meu paciente vai ter uma diminuição do gasto cardíaco e já que o sangue já está hipoxêmico, menos sangue vai chegar e menos oxigênio vai chegar para os tecidos. A cianose vai ser ainda pior. Tá? Paciente que tem insuficiência cardíaca grave já sofre de cianose normalmente, vai ser uma cianose periférica. E a cianose periférica desse meu paciente com insuficiência cardíaca, com hipoxemia, vai ser ainda pior, vai ser muito pior, ok? Então, lembrem disso. Hipercapnia, agora, vamos entrar na hipercapnia, vamos falar um pouquinho desse termo. Ó, o outro era hipoxemia, que era pouco oxigênio, agora é hipercapnia. Nós estamos falando do aumento do dióxido de carbono, tá? O aumento do dióxido de carbono no sangue arterial. Então, ó, a hipercapnia se refere ao incremento do conteúdo de dióxido de carbono no sangue arterial. O nível de dióxido de carbono no sangue arterial, também chamado de PCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, né, é proporcional à produção de dióxido de carbono no tecido e se relaciona de maneira inversa com a ventilação alveolar. Quanto menos a gente ventila o nosso alvéolo, mais cresce PCO2. Quanto mais a gente ventila o nosso alvéolo, menos vai ser menor vai ser o nosso PCO2, né? Porque a gente está tirando o CO2 do sangue. Sempre tenham isso em mente. Então, as mesmas causas lá
de hipoxemia podem ser as causas de hipercapnia, ok? Um valorzinho bem destacado ali para vocês, PCO2 arterial normal é de 35 milímetros de mercúrio a 45 milímetros de mercúrio. Então, a hipercapnia vai ser valores acima de 45 milímetros de mercúrio, ok? Porque nós estamos falando de uma alta de dióxido de carbono. Atenção, pode causar alteração no pH, né? Vamos lembrar disso. Ah, professor, por que pode gerar alteração no pH? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aquela hora. Pode gerar alteração no pH por culpa disso aqui, ó. Eu vou digitar aqui no slide para vocês, ó. Porque CO2 associa muito facilmente com água, tá? E essa associação, nós temos muita no órgão, mais 60% no corpo é água, né? Então, o que vai acontecer? H2CO3, a gente vai formar isso aqui, ó. CO2 mais H2O dá H2CO3, que é um ácido, né? Ácido carbônico, ok? Então, a gente acaba formando ácido carbônico no nosso corpo, tá? E o problema disso é que a gente entra numa acidose, ok? No anterior, na hipoxemia, a acidose está relacionada com ácido carbônico, tá? Mas, normalmente, mais frequentemente, assim, na hipoxemia, a gente vai ter uma formação muito grande de ácido lático, tá? Então, a gente forma ácido lático por metabolismo anaeróbico. Então, a célula entra em metabolismo anaeróbico, produz ácido lático e aí entra em acidose. Aqui já não é culpa do ácido lático, porque o problema não está no oxigênio, o problema está no excesso de CO2, tá? E por isso ele pode gerar uma acidose. As causas, como a gente está vendo aqui, hipoventilação, pode ser incremento de carboidrato na dieta, muito interessante isso aqui. O paciente está consumindo muito carboidrato, isso vai liberar muito CO2. Na quebra de toda a substância no metabolismo, a gente acaba produzindo CO2, tá? A gente sempre vai fazer isso. E aumento da taxa metabólica também pode ser um exemplo, tá? Então, o aumento da taxa metabólica é quando o metabolismo está muito alto, fazendo muito catabolismo, tá? Todo catabolismo degrada substâncias liberando CO2, libera CO2. Lembrem, para quem viu aqui, né, eu tenho bastantes alunos ali que já foram meus alunos de biologia. Eu tanto falo de resumo do ciclo de Krebs nas minhas aulas de biologia, porque a gente consegue usar esse exemplo até aqui, pessoal. No resumo do ciclo de Krebs, a gente percebe que quando a acetilcoenzima A é quebrada, CO2 é liberado. Tá? CO2 liberado é um exemplo de catabolismo que libera dióxido de carbono. E se isso acontece demais, o que vai acontecer com o meu dióxido de carbono no sangue? Vai aumentar. Okay? Então, a gente vai precisar gerar uma eliminação maior e vai aumentar a ventilação no meu corpo para tentar eliminar isso. Tá? Quem não lembra desse resuminho que eu fiz para vocês de ciclo de Krebs resumido, né? Deem uma olhada, eu acho que até no material de quem foi meu aluno de fisiologia vai encontrar esse ciclo de Krebs resumido, tá? Eu faço em todas as matérias normalmente, porque dá para associar o ciclo de Krebs com tudo quase na medicina, então isso aí ajuda bastante. Manifestação clínica do meu paciente. Ele normalmente vai ser assintomático, olha que doideira. O paciente vai ser assintomático por quê, professor? Por que o paciente vai ser assintomático, né? Pelo seguinte, pessoal. Dois mecanismos começam a trabalhar quando aumenta CO2 no nosso organismo. Um mecanismo é o sistema tampão. Tá? O sistema tampão ele começa a mudar de lugar o CO2 do líquido extracelular para o intra, porque ele não quer que o sangue fique muito ácido, então ele começa a trabalhar. Outro é o sistema renal. O sistema renal ele começa a eliminar substâncias, CO2 em formato de água pela urina, ele começa a eliminar. E, para fazer isso, ele começa a guardar bicarbonato no sangue. Então, ele guarda bicarbonato e ele fica com CO2, tá? Para tentar equilibrar. Por quê? Pelo seguinte, ó, o nosso CO2 é um ácido, ele vai formar ácido, que é o ácido carbônico. E o bicarbonato é uma base. Então, o rim ele começa a mandar base para o sangue, para tentar fazer com que o corpo não fique tão ácido, né? Então, ele começa a mandar base. Enquanto os valores de HCO3 estiverem altos, o que vai acontecer? A gente não vai ter sintoma. Tá? Enquanto tiver um aumento de bicarbonato, a gente não vai ter sintoma. Aí aqui ó, eu trouxe uns valores que a gente vai pegar na nossa gasometria. Né? Então, o pH sanguíneo do sangue arterial, vocês já sabem, né? 7,5 a 7,45. O PCO2 que eu acabei de falar para vocês, que é entre 35 e 45. Se nós estamos falando de uma hipercapnia, vai ser maior que 45.
O PO2 é de 80 a 100, que eu acabei de falar para vocês também, né? No caso de hipoxemia, vai ser abaixo desse 80 aqui, porque nós estamos falando de gasometria. A saturação, ó, acima de 95 é o normal. Se estiver abaixo, nós estamos falando de uma hipoxemia também. Excesso ou déficit de base, isso aqui a gente vai ver na aula de equilíbrio ácido-base, tá? Quando a gente fala de ânions, a gente vai ver isso aí mais para frente. E, ó, bicarbonato, vem na minha gasometria também. O meu bicarbonato é de 22 a 26. Nesse meu paciente, como que o bicarbonato vai estar? Alto. Bicarbonato alto, PCO2 alto. Enquanto o bicarbonato estiver alto, o sintoma desse meu paciente vai estar equilibrado. Quando chegar o momento onde o rim não der mais conta de ficar produzindo esse bicarbonato, né, e equilibrando esse equilíbrio ácido básico que ele está fazendo, acaba esse período assintomático, esse período que os sintomas ainda vão aparecer. E uma paciente começa a florir os sintomas dele. Então, aí começam as sintomatologias do meu paciente. Então, o paciente ele começa a apresentar sintomas de trabalho respiratório. Quais são os sintomas de trabalho respiratório que o paciente vai apresentar? Dispneia, que é dificuldade na respiração, tá? Um paciente dispneico, tá? Paciente com diaforese, sudoração excessiva, lembra sempre, ele está em corpo ácido e ele quer eliminar ácido pelo suor, tá? Então, ele começa a fazer essa eliminação de CO2 ali pelo suor. Respiração frenolabial. Como que a gente chama a respiração frenolabial usando outro termo, outro nome, professor? Da seguinte forma, a gente também chama esse tipo de respiração com lábios franzidos, tá? Respiração com lábios franzidos, de fazer esse movimento que a gente está vendo a senhora fazendo aqui nessa imagem. Isso aí é franzir os lábios, ok? Eu vou escrever aqui para vocês também, ó, a seguinte, ó, deixa eu só pegar aqui o slide e poder escrever enquanto vocês estão vendo. Franzido, ó, franzido, certo? Em espanhol, para quem está vendo, né, essa aula ali que quer anotar em espanhol, a gente chama de respiração em lábios fruncidos, tá? Em espanhol é assim, a gente chama assim, lábios fruncidos. Então, essa respiração acontece por quê, professor? Por que essa respiração aparece no paciente? O que é isso? É quando o paciente inspira normalmente, pode ser pelo nariz ou com a boca normal, e na hora de soltar o ar, ele solta com os lábios um pouquinho fechados, porque isso aumenta um pouquinho o trabalho dos músculos acessórios para tentar vencer uma provável obstrução que ele pode ter na via respiratória. E isso o paciente faz inconscientemente. Ele só percebe que respirar desse jeito, né, tampando a saída do ar, né, fazendo com que o ar saia com maior dificuldade para o pulmão contrair, os músculos do pulmão contraírem com mais força, ele percebe que isso facilita um pouquinho a troca gasosa dele porque ele se sente melhor. Então, o paciente sente uma melhora quando ele respira desse jeito. Por isso que o meu paciente ele vai estar com uma respiração dessas, tá? Então, é por culpa da sensação de alívio, de melhora que ele tem quando ele faz esse movimento de franzir os lábios. Além disso, o meu paciente ele vai estar taquipneico, pode estar bradipneico também, depende do quadro, ok? O paciente, se ele está com uma acidose muito intensa, ele pode estar taquipneico. E se o paciente não tiver com uma acidose muito intensa, ele pode estar com uma bradipneia. Depende também da causa dessa minha hipercapnia. Ok? Depende da causa. É uma causa por afetação do sistema nervoso central, que também pode ser. Pode apresentar um quadro com o paciente bradipneico, porque é o sistema nervoso que não está conseguindo controlar a frequência respiratória, tá? Então, pode ser uma causa ali de paciente bradipneico. 5. Ritmo respiratório irregular. Vocês sabem que o ritmo respiratório, como é? Como que é o ritmo respiratório do meu paciente, que está normalzinho ali? O ritmo respiratório tem que ser 2 segundos de inspiração, 3 segundos de expiração. Esse é o tempo respiratório normal, 2 para 3. O paciente pode ter um ritmo diferente. O paciente pode ter maior tempo de inspiração, 4 segundos, e tempo de expiração, 2. Tá? Então, o paciente respira com um ritmo totalmente irregular. Ou ele, de repente, em 10 segundos tem um quadro taquipneico, ele respira várias vezes, e nos próximos 10 segundos ele respira 1, 2 vezes. Então, ele tem quadros de ritmo irregular, ok? Que mais? O paciente vai ter uso de músculos acessórios durante a respiração, né? Já falamos que isso vai ajudar um pouquinho a vencer uma provável obstrução que ele tem na via respiratória. E, além disso, o paciente vai ter
taquicardia. Tá? Então, o paciente vai ter essa taquicardia ali, por culpa, já falamos, dessa necessidade de fazer uma melhor perfusão para tentar eliminar o CO2 do sangue. Respiração abdominal, nós percebemos que o abdômen do paciente movimenta muito durante a respiração, e cianose esse paciente vai apresentar também. Repara que o quadro é muito parecido à hipoxemia, né? É o que a gente sempre fala, né? Professor, mas é muito igual. Sim, pessoal, nós estamos falando de doença do mesmo sistema sanguíneo relacionado com a respiração. Então, nós temos os sintomas parecidíssimos. No que eu vou conseguir diferenciar? No que é diferente. Eu vou diferenciar a minha hipercapnia de uma hipoxemia na parte da respiração frenolabial, que na hipoxemia o paciente não tem. Eu vou diferenciar os dois na hora que eu fizer o uso do meu oxímetro de dedo, na hora que eu fizer o uso, né, do meu exame da gasometria arterial. Então, ali nesses momentos eu consigo fazer diferença. Por mais que eu sempre bata na tecla para vocês, a clínica é soberana, nós temos doenças onde precisamos de um exame laboratorial para fazer a diferenciação entre as doenças. Okay? Nós precisamos de um laboratório. É igual a anemia. A anemia clínica soberana é clínica soberana, porque tem anemia que nós encontramos com o paciente ele tá com aspecto, né, de coloração mais esbranquiçada, menos colorada das mucosas, e tem anemia que o paciente está com uma coloração mais amarela por causa da hemólise. Mesmo assim, eu faço o diagnóstico usando o hemograma. Então, por mais que a clínica seja soberana, em alguns casos eu preciso, sim ou sim, do meu laboratório para poder diferenciar. Okay? Então, essa é a diferença entre os dois. Perfeito. Temos ali as manifestações clínicas, temos aqui de como eu faço a diferença das duas doenças. Ok? É assim sempre que eu vou fazer.